E se o maior risco para o Canadá não viesse de mísseis, mas de canos? E se a guerra que ninguém previu fosse travada não por território, mas por água? Não foi um drone que cruzou a fronteira, nem um tanque. Foi algo mais sutil e talvez mais perigoso. Uma ideia. Uma ideia dita entre risos, jogada no ar como provocação, mas que pouco a pouco começou a ganhar forma, peso e dentes. Quando Donald Trump disse que o Canadá deveria ser o 51º estado dos Estados Unidos, o mundo riu. Mas ele não. Ele continuou, repetiu. E o que parecia um devaneio isolado se transformou em estratégia, em política de Estado, em guerra sem o nome de guerra. Porque não estamos falando de um conflito tradicional. Não há soldados marchando. Não há declarações formais. O que está acontecendo entre Estados Unidos e Canadá é algo mais profundo, mais inquietante. É uma implosão silenciosa do que um dia foi a aliança mais sólida do hemisfério norte. E tudo isso por causa de recursos, por causa daquilo que todo império, em algum momento, aprende a cobiçar, o que não tem. E ninguém achou que o Canadá seria o alvo. O país das florestas, do xarope de bordo, do hóquei e da paz, o aliado. A antítese perfeita da teatralidade americana. Sempre ali, ao norte, estável, confiável, previsível. Um amigo que não exige atenção, mas que sempre esteve ao lado. Desde tratados de defesa até missões internacionais. Desde trocas econômicas bilionárias até socorros mútuos em tempos de crise. Mas de repente, esse amigo virou adversário. Não porque tenha mudado de postura, mas porque se tornou útil demais para ser só amigo. Porque agora, seus recursos representam salvação. Representam alívio para um império que está começando a sentir sede literal e metafórica. Sim, sede. Porque a disputa que está se formando entre Washington e Ottawa não é apenas política ou econômica. É uma disputa por sobrevivência, por abastecimento, por influência, por água. Para entender a profundidade desse novo conflito, precisamos primeiro desfazer a ilusão. A ilusão de que os Estados Unidos e o Canadá são irmãos gêmeos separados apenas por uma linha imaginária. Eles compartilham cultura, sim. Compartilham fronteiras, negócios, até piadas. Mas não compartilham ambições. O Canadá sempre foi um país voltado para dentro para sua natureza, para sua sustentabilidade, para sua identidade multicultural. Os Estados Unidos, por outro lado, são expansionistas por definição. A história americana é uma sucessão de crescimentos, territoriais, industriais, ideológicos. A terra da oportunidade tem como base a ideia de conquista. E quando os recursos internos não bastam, ela olha para fora. Com suas reservas gigantescas de petróleo, gás natural, minerais e, acima de tudo, com seus 2 milhões de lagos, o Canadá é mais do que um país, é um cofre. Um cofre aberto, que até agora ninguém ousou violar. Mas Trump ousa. O primeiro indício de que algo havia mudado não veio de tanques, mas de tarifas. Ele começou onde sempre começa, pelo dinheiro. Atacou o comércio, impôs taxas pesadas sobre veículos, aço, alumínio, produtos agrícolas. A justificativa era a mesma de sempre, proteger a indústria americana. Mas o alvo era inusitado. Por que mirar no aliado mais fiel? A resposta talvez esteja na própria fragilidade da lealdade. O Canadá depende profundamente dos Estados Unidos. Cerca de 75% de suas exportações vão para o vizinho do sul. A economia canadense gira, em grande parte, em torno dessa parceria. Trump sabe disso. E ele aprendeu, ao longo da vida, a usar dependência como arma. Não é uma guerra no campo de batalha, é uma guerra de sufocamento. Mas as tarifas foram só o começo. Nos bastidores, conversas vazadas indicavam algo muito maior. Trump queria revisar acordos centenários sobre a água dos Grandes Lagos. Isso mesmo. Os tratados que há mais de 100 anos garantem que Canadá e Estados Unidos compartilhem, de forma equilibrada, um dos maiores mananciais de água doce do planeta, estavam sob ameaça. Pare por um segundo e pense nisso. 20% da água doce superficial do mundo está ali. É um patrimônio natural de valor incalculável. E agora, alguém está dizendo que pode simplesmente desligar o tratado como quem fecha uma torneira. Que pode redirecionar a água para o sudoeste americano, onde a seca castiga há anos. Que pode ignorar acordos, fronteiras e diplomacia em nome de uma emergência nacional. E o que o Canadá pode fazer? A pergunta ecoa como um trovão no parlamento canadense. Porque, na prática, se os Estados Unidos rasgarem os acordos, o Canadá tem poucas ferramentas jurídicas ou militares para impedir. Pode protestar, pode retaliar economicamente, pode buscar apoio internacional. Mas deter fisicamente o desvio da água? Quase impossível. E é exatamente aí que o conflito ganha contornos perigosos. Porque quando uma nação sente que está sendo violada em sua soberania, especialmente em algo tão vital quanto água, não há resposta que seja pequena. A reação é emocional, popular, explosiva. Especialistas e ambientalistas canadenses já alertam. Se Trump seguir com esse plano, estará acendendo um pavio longo, mas inflamável.
As tensões, que até agora são econômicas e diplomáticas, podem rapidamente escalar para algo mais grave, mais visceral. Porque quando se mexe com os recursos vitais de um povo, mexe-se com sua dignidade. E Trump não para. Ele passou a se referir a Trudeau como governador da grande província americana do Norte. Fez piadas em comícios, postou provocações em suas redes. Disse que o Canadá seria mais útil como Estado do que como nação. Aparentemente piadas, mas com consequências reais. Porque cada provocação, cada medida econômica, cada ameaça velada constrói uma nova realidade. Estamos diante da maior reconfiguração geopolítica da América do Norte desde a criação do NAFTA. E, ironicamente, quem pode detonar tudo isso é a água. O bem mais abundante no Canadá e o mais escasso no sudoeste americano. Um recurso que sempre foi tratado como natural, eterno, dado, mas que agora assume o papel de moeda de guerra. A confiança entre os países está fraturada. Varejistas estão retirando produtos americanos das prateleiras. O turismo entre os países caiu drasticamente. E o mais preocupante, a opinião pública canadense se volta contra os Estados Unidos em uma velocidade assustadora. Mais de 70% dos canadenses agora dizem confiar menos nos Estados Unidos. O vínculo histórico começa a se romper. E se isso continuar, onde vamos parar? Nem sempre o poder se revela com tanques ou discursos inflamados. Às vezes, ele está guardado sob o solo, ou fluindo, cristalino, por entre montanhas. Às vezes, o maior tesouro de um país não é ouro, é o que ele sempre teve em abundância, e o mundo sempre subestimou. O Canadá não precisa gritar para ser forte. Não precisa bater no peito, fazer desfiles militares ou ameaçar o mundo com sanções. O poder do Canadá está onde poucos olham. Na terra, nas águas, nos ventos gelados que sopram das florestas intocadas até as minas ocultas nas montanhas rochosas. É um poder que não se impõe, mas que, quando ameaçado, pode mudar o rumo de continentes inteiros. E agora, esse poder está sob ataque. Imagine uma nação do tamanho da Europa, com menos população do que o estado da Califórnia. Agora imagine que 39% desse território é floresta. Estamos falando de 367 milhões de hectares de cobertura florestal. Árvores que abastecem o planeta com oxigênio, que são usadas na construção civil, na produção de papel, de móveis, de energia biomassa. Cada pedaço de madeira, cada metro cúbico de floresta canadense representa riqueza pura e responsabilidade. Mas madeira é só o começo. Sob o solo canadense repousa um mosaico de recursos minerais que faria inveja a qualquer império. O país é líder mundial na produção de potássio, um insumo fundamental para fertilizantes agrícolas. Sem ele, a cadeia alimentar global entra em colapso. E como se isso não bastasse, o Canadá está entre os primeiros colocados em reservas e produção de urânio, níquel, cobre, cobalto, zinco, ouro, prata, ferro e até diamantes. Você pode estar segurando um celular, agora ele talvez contenha níquel ou cobalto canadense. A bateria de lítio do seu carro elétrico muito provavelmente foi refinada com minerais extraídos em Ontário ou Quebec. O Canadá é literalmente um cofre que o mundo inteiro acessa, mas que poucos realmente entendem. Só que o bem mais cobiçado de todos, o que tem o potencial de deflagrar um conflito de proporções históricas, não brilha. Não reluz, não é lapidado, ele escorre. Água. Não qualquer água. Água doce, potável, limpa, sustentável, reabastecida pelas geleiras, pelas neves eternas das montanhas rochosas, pelos rios imensos que cortam o país de leste a oeste. O Canadá é dono de cerca de 20% da água doce superficial do planeta. E não é por acaso que 4 dos 5 grandes lagos Superior, Huron, Erie e Ontário fazem parte do seu território. Se você está tomando um copo d'água agora, talvez ele venha de uma torneira distante. Mas imagine morar onde essa água nasce, onde ela é cristalina, fria, livre de metais pesados e microplásticos. Onde você pode, literalmente, abrir a torneira e beber o que bilhões de pessoas em outros países nem sonham em tocar. É isso que o Canadá tem. E é isso que Trump está mirando. O sistema hídrico entre os dois países sempre foi sustentado por acordos históricos. O Tratado das Águas Limítrofes, de 1909. O Acordo de Qualidade da Água dos Grandes Lagos, de 1972. O Pacto dos Grandes Lagos, que une estados americanos como Michigan, Ohio, Nova York, Illinois e Wisconsin, a gestão conjunta dos recursos com o Canadá. Mas como vimos, Trump tem deixado bem claro que tratados não significam nada quando o objetivo é obter vantagem. Ele já sinalizou o desejo de reescrever essas regras, de transformar um sistema de cooperação em um sistema de apropriação. Enquanto o Canadá nada em água, os Estados Unidos estão secando, literalmente. O sudoeste americano enfrenta a pior seca em 12 mil anos. As temperaturas sobem, os reservatórios baixam.
Cidades como Phoenix e Las Vegas estão racionando. Agricultores na Califórnia estão perdendo plantações inteiras por falta de irrigação. E em janeiro de 2025, o estado viu incêndios devastadores consumirem mais de 89 mil acres de terra, matando 29 pessoas e obrigando mais de 200 mil a evacuarem suas casas. A relação é simples: sem água vem o fogo, sem água vem a fome, sem água vem o colapso. E é aqui que o cotidiano se mistura à geopolítica. Se você vive nos Estados Unidos e sente sua conta de água aumentar mês após mês, isso tem a ver com esse conflito. Se você percebe que frutas e legumes estão mais caros no supermercado, isso tem a ver com essa crise hídrica. Se você viu sua comunidade ser evacuada por risco de incêndio, isso também é parte do mesmo colapso ambiental que Trump quer resolver à força. Agora imagine um oleoduto de água. Um mega canal que sai dos Grandes Lagos, atravessa estados americanos e despeja sua preciosa carga no deserto seco do Sudoeste. Um projeto que ignora acordos, soberanias, populações indígenas, ecossistemas inteiros. Parece ficção? Pois saiba que já existem esboços, estudos e engenheiros preparados para executá-lo, bastando uma ordem presidencial para começar. E quem vai pagar o preço? A fauna dos lagos, os pescadores canadenses, os habitantes das margens do Lago Erie, que já enfrentaram surtos de algas tóxicas em 2014. As comunidades indígenas que dependem dessas águas para viver. Os agricultores canadenses que irrigam seus campos com essa fonte vital. Todo um ecossistema que se equilibra há séculos, ameaçado por uma decisão unilateral de um governo que, no fundo, vê o Canadá não como aliado, mas como uma extensão não incorporada. E quando isso se tornar realidade, a pergunta que vai ecoar será: onde estávamos quando tudo começou? Porque o momento de agir, de reagir, de falar sobre isso é agora. Este é mais do que um debate ambiental. É sobre justiça, sobre soberania, sobre o limite entre cooperação e coerção, e sobre a linha tênue que separa um tratado diplomático de um cano perfurado. Não espere a próxima tragédia climática para prestar atenção. O que pode parecer apenas uma ligação entre líderes pode, na verdade, ser o primeiro tiro disparado numa guerra silenciosa. E se o que estivesse em jogo não fosse apenas diplomacia, mas o próprio futuro de uma fronteira? Há momentos na história que não explodem. Eles sussurram. E às vezes são esses momentos que moldam as maiores mudanças. Em fevereiro de 2025, uma série de ligações entre Donald Trump e o então primeiro-ministro canadense Justin Trudeau não foi televisionada. Não ocupou os jornais de capa, mas dentro daqueles minutos de conversa, algo profundamente simbólico aconteceu. A lógica da aliança foi substituída pela lógica da intimidação. Trump não usou ameaças diretas. Não disse que invadiria ou tomaria nada à força. O que ele fez foi mais sutil e muito mais perigoso. Ele listou reclamações. Um inventário de queixas contra o Canadá. Do setor de laticínios protegido, a forma como bancos americanos enfrentam barreiras para operar no país. Até aí, tudo dentro do normal nas tensões comerciais. Mas então, ele mudou o tom. Disse que pretendia revisar a fronteira. E com uma tranquilidade de quem fala sobre mudar os móveis da sala, afirmou que os acordos de água entre os dois países precisavam ser renegociados. Isso não é protocolo. Isso é ruptura. Na conversa entre o secretário de Comércio americano, Howard Lutnick, e o ministro das Finanças canadense, Dominic LeBlanc, a pauta foi clara. Trump quer rasgar os tratados que regem o uso e a proteção dos Grandes Lagos. O mesmo sistema que, por mais de um século, impediu que as águas doces da região fossem exploradas unilateralmente, agora corre risco de desaparecer por uma simples decisão política. Abrir essa frente de conflito com um parceiro tão próximo? Por que correr o risco de gerar um impasse diplomático com um vizinho cuja cooperação é vital para o comércio, para a segurança, para a logística continental? Talvez porque Trump veja nesses tratados não acordos entre iguais, mas grilhões. Algo que limita sua margem de manobra, que o impede de usar a água canadense como válvula de escape para a seca devastadora do sudoeste dos Estados Unidos. E Trump não é conhecido por aceitar limitações. Aqui, a tensão deixa de ser simbólica e passa a ser institucional. Porque se os Estados Unidos decidirem ignorar o Acordo de Qualidade da Água dos Grandes Lagos ou o Tratado de Águas Limítrofes de 1909, não existe mecanismo real para forçá-los a cumprir. Não há Polícia Internacional da Água. O Canadá não possui força militar para se impor frente a Washington. E a Organização das Nações Unidas? Bem sabemos como suas resoluções são ignoradas quando convém aos mais poderosos. Esse não é apenas um embate entre governos. É um exemplo cristalino de como o desequilíbrio de poder entre países permite que o mais forte imponha suas vontades, mesmo à custa da estabilidade ambiental e diplomática. E pior,
de como esse tipo de ação pode se repetir em qualquer outro lugar do mundo onde existam recursos naturais valiosos, divididos por fronteiras frágeis. Nesse ponto, surge uma questão desconcertante. E se esse modelo Trump de relações internacionais virar tendência? Maud Barlow, ex-consultora da ONU para assuntos hídricos, não hesitou em soar o alarme. Para ela, rasgar esses acordos significaria abrir um precedente devastador. Os Estados Unidos poderiam simplesmente cancelar o pacto do lado americano e começar a desviar a água dos Grandes Lagos para abastecer zonas de seca como o Arizona e a Califórnia. O Canadá ficaria à margem, sem ter como impedir. E isso é mais do que um problema político. É uma crise ecológica iminente. Imagine o impacto. Bilhões de litros de água sendo transferidos diariamente para regiões áridas. Lagos com níveis decrescentes. Ecossistemas inteiros à beira do colapso. A morte de espécies endêmicas. O colapso da pesca esportiva e comercial que sustenta comunidades inteiras. A degradação química de uma das maiores fontes de água doce do planeta. Joel Brammeyer, CEO da Alliance for the Great Lakes, disse com todas as letras: não há espaço para os Estados Unidos recuarem das suas obrigações. Mas se há algo que Trump já provou, é que ele não se importa com o que está obrigado a fazer. Ele se move por conveniência, por imagem, por narrativa. E se a narrativa for salvar a América com a água do Canadá, ele vai usá-la. E é aí que as fronteiras desaparecem. Porque o que separa um gesto político de um ato de guerra é cada vez mais tênue. Especialmente quando os canais diplomáticos estão contaminados por desconfiança. Sharon Nan, da ONG Milwaukee Riverkeeper, foi direta. Não podemos brincar de política com os Grandes Lagos. Mas e se já estivermos brincando? E se Trump já tiver começado a mover as peças nesse xadrez? E se as conversas que vieram à tona forem só a ponta de um iceberg geopolítico muito maior? Porque nem tudo o que importa chega aos noticiários. Nos bastidores, especialistas ambientais, juristas e membros de organizações binacionais estão em alerta. Alguns temem que os Estados Unidos já estejam elaborando planos logísticos para captação e desvio de água. Estudos prévios para tubulações interestaduais existem. Projetos de engenharia reversa de fluxo também. O que falta? Só uma assinatura. Um decreto. O Canadá está resistindo, mas não com ameaças. Com diplomacia, com apelos públicos, com reforço das alianças europeias, com reorganização de suas prioridades estratégicas. Mas a verdade dolorosa é que, diante de um ato unilateral americano, não há como impedir o escoamento físico da água. O que resta é a reação política, o custo internacional, o escândalo diplomático. Mas até isso pode não ser suficiente. Se a água dos Grandes Lagos começar a descer pelo deserto da Califórnia sem consentimento, o mundo inteiro vai entender, de uma vez por todas, que não é preciso tanques para invadir um país. Basta um cano. E você que chegou até aqui sabe disso agora. Queremos continuar investigando cada camada desse conflito. Queremos que essa história não seja enterrada por manchetes mais convenientes. Queremos que você esteja conosco para entender, refletir e agir. Inscreva-se no canal, curta este vídeo, compartilhe. Não é preciso ouvir uma explosão para reconhecer o início de uma guerra. Às vezes, ela começa com um sussurro de indignação, com um silêncio pesado que atravessa fronteiras. E com um povo que, de repente, percebe que sua soberania está sendo drenada gota a gota. Durante décadas, o Canadá foi o exemplo da diplomacia contida, da paz institucional, da confiança em tratados e na ordem internacional. Uma nação que evitava confrontos e preferia construir pontes tanto literal quanto simbolicamente. Mas algo mudou. Não foi um discurso do parlamento, nem um pronunciamento do primeiro-ministro. Foi um sentimento coletivo, espalhado pelas ruas de Vancouver, pelas planícies de Saskatchewan, pelos cafés de Montreal. O sentimento de que desta vez o Canadá está sendo colocado contra a parede e que não dá mais para ficar parado. Porque a ameaça não é apenas geopolítica, é existencial. Quando Trump começou a ventilar a possibilidade de reescrever os tratados sobre os Grandes Lagos, o que estava em jogo não era apenas o controle da água. Era o coração da identidade canadense. A relação com a natureza, com o território, com a ideia de que os recursos naturais são parte da alma nacional, não uma mercadoria à disposição de interesses estrangeiros. Em Toronto, grupos ambientalistas organizaram uma vigília nas margens do Lago Ontário. Milhares de pessoas com cartazes dizendo "Água não é arma, não ao roubo hídrico. Os Grandes Lagos são nossos." O movimento começou pequeno, mas cresceu como um incêndio emocional. Famílias inteiras marcharam com suas crianças. Jovens indígenas discursaram sobre ancestralidade e defesa dos rios. Cientistas alertaram para o risco real de colapso ecológico. A política canadense se uniu: esquerda, centro e direita. Conservadores, liberais, ambientalistas.
Todos declararam publicamente que o Canadá não abriria mão de sua soberania sobre os lagos, que qualquer tentativa dos Estados Unidos de desviar água sem acordo seria tratada como violação grave. Militarmente, o país não tem meios de confrontar os Estados Unidos. Economicamente, a dependência ainda é alta. 75% das exportações canadenses vão para o vizinho. Em termos diplomáticos, Ottawa pode denunciar, protestar, buscar apoio internacional. Mas impedir fisicamente o desvio? Praticamente impossível. É nesse vácuo de poder que se forma a tensão mais perigosa. O povo está pronto para resistir, mas o governo está limitado. O novo primeiro-ministro, Mark Carney, sabe disso, e ele tem feito o possível. Reuniões de emergência com líderes europeus, tentativas de acelerar acordos comerciais com a União Europeia e o Reino Unido, incentivos à autossuficiência energética e alimentar. Um plano emergencial para desamericanizar partes estratégicas da economia canadense. Mas Trump sabe jogar com o tempo. Ele sabe que a escassez do sudoeste americano não vai esperar, e por isso joga duro. Suspende tarifas, depois impõe novamente. Faz promessas em público, mas ameaça nos bastidores. Alimenta a dúvida. Ele vai mesmo abrir os dutos? Ou é só blefe? E enquanto o governo hesita, o povo reage. Em Winnipeg, agricultores organizam caravanas com tratores para protestar. Sem água, sem colheita. Em Halifax, estudantes universitários acampam em frente ao parlamento local, exigindo que o Canadá declare a água como bem estratégico de segurança nacional. Em Yellowknife, uma comunidade indígena propõe uma lei local que impede qualquer infraestrutura de desvio hídrico em seu território ancestral. As manifestações se espalham. A mídia começa a cobrir. E pela primeira vez em décadas, o Canadá se vê não apenas como espectador da história, mas como protagonista. A ruptura com os Estados Unidos não será apenas simbólica. Ela trará consequências reais. Preços de importação subirão, cadeias produtivas serão afetadas, investimentos estrangeiros poderão ser congelados. É um salto no escuro. Mas talvez seja um salto necessário. Maud Barlow, em entrevista recente, disse algo que ficou marcado. A verdadeira independência de um país se mede não por seus exércitos, mas pela forma como ele protege seus bens comuns. E o Canadá parece, enfim, disposto a proteger os seus. A retórica de Trump, antes vista como piada, agora provoca raiva. A cada post no Truth Social falando do grande estado americano do norte, milhares de canadenses respondem com ironia, sarcasmo e indignação. E essa indignação está virando algo maior, um movimento. Não é com tanques que se invade um país hoje, é com taxas, com selos vermelhos de importação, com percentuais secos lançados no papel como se fossem neutros quando, na verdade, são munição. Bem-vindo à nova guerra de trincheiras, a tarifa. Trump pode falar sobre revisar fronteiras, pode sugerir a anexação do Canadá, pode zombar de acordos centenários como se fossem rascunhos inúteis, mas nada disso ganha vida sem ação. E a primeira ação concreta, repetida, reforçada, escalada foi a tarifa. Sim, a tarifa. Essa palavra que parece burocrática, cinza, entediante, mas que, nas mãos certas, vira uma bomba. E Donald Trump sabe disso melhor do que ninguém. Ele entende que um número pode causar mais estrago do que uma bala, pode desestabilizar uma economia, pode testar a paciência de um aliado, pode fazer o povo escolher entre comer barato ou manter a soberania nacional. No dia 1º de fevereiro de 2025, menos de 2 semanas após voltar à presidência, Trump assinou a ordem executiva que aplicava tarifas de 25% sobre produtos vindos do Canadá e do México. O timing foi cirúrgico, o impacto imediato. E o recado, claro, os vizinhos iriam pagar o preço pela nova postura da América. E que preço? Veículos, autopeças, aço, alumínio, produtos agrícolas. E agora, novas ameaças sobre o setor madeireiro e os laticínios. 2 pilares centrais da economia canadense. Em 2024, o Canadá exportou mais de 2,5 milhões de toneladas de produtos florestais para os Estados Unidos, movimentando mais de 8 bilhões de dólares. Uma tarifa de 25% sobre esse setor não é uma sanção econômica, é um torniquete. O Canadá revidou e rápido. Anunciou suas próprias tarifas no mesmo dia. Alvo por alvo, produto por produto. Vinhos californianos, sucos da Flórida, carne bovina do Texas, eletrodomésticos e até brinquedos infantis. E, mais do que isso, o povo respondeu. Em poucos dias, supermercados começaram a retirar produtos americanos das prateleiras. Hashtags como Age Compra em Canadá e Baseje Boicote Americano viralizaram nas redes. Estações de rádio passaram a destacar artistas locais. Celebridades canadenses se pronunciaram publicamente. Nosso mercado, nossas regras. Pesquisas de opinião realizadas em março revelaram que quase 70% dos canadenses agora têm uma visão mais negativa dos Estados Unidos.
Um número inédito, em um país que tradicionalmente via seu vizinho do sul com uma mistura de respeito, carinho e pragmatismo. O turismo sofreu. As viagens entre os dois países caíram 72% em relação ao mesmo período do ano anterior. Hotéis no Maine e em Vermont, regiões altamente dependentes de turistas canadenses, relataram perdas históricas. Empresas binacionais sentiram o baque. Redes de varejo como o Walmart viram seus números despencarem no lado canadense. Fabricantes de autopeças, que operavam em regime just-in-time entre Ontário e Michigan, começaram a rever contratos. Estimativas apontam que mais de 8 milhões de empregos americanos dependem do comércio com o Canadá. Mas Trump não parece recuar, porque para ele, o conflito não é um problema. Ele alimenta a ideia de uma América sitiada, injustiçada, explorada. E quando diz que está punindo o Canadá com tarifas, vende isso como correção histórica. Só que os números contam outra história. O déficit comercial dos Estados Unidos com o Canadá é historicamente baixo. Em muitos anos, os Estados Unidos chegam a exportar mais do que importam. O petróleo canadense abastece estados inteiros. A energia hidrelétrica do Quebec mantém as luzes acesas em Nova York. As fábricas de Ontário mantêm a engrenagem automobilística americana girando. Trump sabe disso, mas para ele, o problema não são os dados, são as narrativas. E a narrativa que ele escolheu é clara. O Canadá é um vizinho que se aproveita, que protege seu mercado de laticínios, que limita bancos americanos, que tranca a torneira enquanto a América seca. No interior de Saskatchewan, uma cooperativa agrícola interrompeu as vendas para compradores americanos. "Não vamos financiar nossa própria humilhação", disse o presidente da cooperativa. Em Halifax, pescadores locais organizaram um boicote a equipamentos importados dos Estados Unidos. Em Calgary, redes de restaurantes passaram a destacar cardápios 100% canadenses, como gesto de resistência. E o curioso é que muitos dos efeitos colaterais dessa guerra não atingem os altos escalões, mas sim o cidadão comum. Famílias que compravam produtos americanos pela economia agora enfrentam preços inflacionados. Pequenas empresas que dependiam de importações rápidas estão tendo que reajustar contratos, demitir, reduzir operações. O tom nos noticiários já não é mais de preocupação, é de indignação. E essa indignação está ganhando voz nas urnas. Pesquisas recentes mostram um fortalecimento do nacionalismo canadense, especialmente entre jovens. Cresce a percepção de que o Canadá precisa se desvincular da dependência americana e reforçar seus laços com a Europa, com a Ásia, com blocos alternativos como os BRICS. Mas há um fator que Trump pode estar subestimando: o orgulho. Porque se o Canadá tem algo mais valioso do que petróleo, água ou minerais, é a ideia de que ninguém dita suas regras, que seu modelo de Estado, de sociedade, de valores é digno por si só e não precisa ser uma cópia do modelo americano. E agora, essa identidade nacional está sendo ativada de forma inédita. Todo império, em algum momento, começa a confundir influência com posse, e é nesse instante que a diplomacia deixa de ser negociação e passa a ser pressão. O que Trump está fazendo com o Canadá talvez não seja uma guerra, mas também não é paz, é um cerco, e ele está se fechando. Durante muito tempo, a ideia de que os Estados Unidos pudessem anexar o Canadá era tratada como piada. Um delírio de fórum de internet, uma provocação de adolescente fantasiado de imperador, até que não foi mais. Até que o 47º presidente dos Estados Unidos, em rede nacional, com câmeras apontadas e repórteres atônitos, disse que o Canadá funcionaria melhor como Estado do que como nação. E ele não disse isso uma vez. Disse várias, em comícios, em posts na Truth Social, em entrevistas improvisadas nos jardins de Mar-a-Lago. Começou a se referir a Justin Trudeau como governador Justin, o líder da 51ª estrela e administrador da nossa floresta do norte. No início, os canadenses riram. Depois, se irritaram. Agora estão em alerta, porque o que parecia provocação começa a parecer doutrina. Trump já afirmou com todas as letras: ele não usará força militar para anexar o Canadá, mas usará o que chamou de força econômica irresistível. Uma frase tão vaga quanto perigosa, porque o que é irresistível para Trump pode muito bem ser insustentável para o vizinho do norte. Imagine um país cercado por tarifas, por retaliações econômicas, por ameaças veladas de desvio hídrico, por dependência comercial estrutural. Agora imagine esse mesmo país sendo pressionado a aceitar acordos desfavoráveis, a ceder em temas ambientais, a flexibilizar sua política industrial e agrícola. Isso não é diplomacia, isso é sufocamento.
E Trump sabe disso. Ele estudou a vulnerabilidade canadense como quem examina um mapa de pontos fracos. Viu que 75% das exportações do Canadá vão para os Estados Unidos. Viu que a energia hidrelétrica do Quebec é essencial para abastecer Nova York e outros estados. Viu que a economia canadense está entrelaçada com a americana em cadeias produtivas frágeis, sensíveis, expostas. E decidiu agir. Desde dezembro de 2024, ele tem feito declarações frequentes sobre reunificar a América do Norte sob um único modelo de prosperidade. Parece vago? Claro, mas o subtexto é evidente. Trump está explorando o ressentimento dos setores americanos que enxergam no Canadá um país rico em recursos, porém mal aproveitado. Um país que poderia ser mais lucrativo se fosse menos soberano. Não é a primeira vez que os Estados Unidos cogitam anexar o Canadá. Na verdade, desde o século XVIII, essa ideia ronda o imaginário político americano. Durante a Guerra de 1812, os Estados Unidos tentaram invadir o território canadense e foram repelidos. Em diversas ocasiões do século XIX, jornais, congressistas e militares ventilavam a ideia de incorporar o Canadá como uma expansão natural do território. A doutrina do Destino Manifesto, que dizia que os Estados Unidos estavam predestinados a se expandir por todo o continente, incluía, sim, o Norte. E agora, sob a lógica personalista de Trump, essas ideias ganham um novo fôlego. Não porque ele vá realmente anexar o Canadá, mas porque o simples ato de fingir que poderia já o coloca em posição de superioridade. Ele joga com o símbolo, com o impacto psicológico, com o trauma histórico. Ele faz do absurdo um instrumento. E enquanto todos se perguntam, ele está falando sério? Ele avança. Mark Carney, o novo primeiro-ministro canadense, já declarou que a era da integração profunda com os Estados Unidos acabou. Mas dizer isso não basta. Porque enquanto o Canadá tenta se reorientar para a Europa, para o Reino Unido, para a Ásia, Trump impõe tarifas. Aumenta o custo de vida. Faz do comércio uma armadilha. A ruptura com os Estados Unidos implicaria em reformular toda a logística de exportação, criar novos corredores comerciais, construir novas parcerias energéticas, redefinir políticas industriais. O país teria que redescobrir sua autonomia econômica. E tudo isso em plena guerra climática e recessão global. Aposta que o desgaste será tão grande que o próprio povo canadense começará a pressionar o governo por soluções rápidas, mesmo que essas soluções impliquem concessões à Casa Branca. Ele sabe que não precisa conquistar Ottawa. Precisa apenas convencer os canadenses de que resistir é mais caro do que ceder. Mas o povo canadense é feito de outra matéria. Pesquisas recentes mostram que, apesar do impacto econômico, a maioria dos canadenses prefere sofrer sanções a perder a soberania. Mais de 68% afirmam que jamais aceitariam qualquer tipo de fusão com os Estados Unidos. O apoio ao nacionalismo cresce. O sentimento de identidade canadense se fortalece. E nas redes sociais cresce o movimento número Não Somos os 51, onde cidadãos postam vídeos reafirmando a independência cultural, política e histórica do país. Em Edmonton, uma professora de história publicou um vídeo viral lendo trechos da Constituição canadense, afirmando com lágrimas nos olhos: "Não somos a nota de rodapé de nenhum império." Em Vancouver, jovens artistas estão grafitando murais com a frase: "Nosso país não está à venda." Há momentos na história em que não há mais volta. Quando as palavras viram trincheiras. Quando os tratados viram papel queimado. E quando o que separa uma crise de uma ruptura é apenas uma torneira sendo aberta do lado errado da fronteira. Depois de meses de tensão escalando, de tarifas sendo empilhadas como barricadas comerciais, de acordos ambientais sendo postos em dúvida, de postagens e discursos sugerindo uma anexação disfarçada, a questão agora é uma só. O que acontece se Trump decidir ir até o fim? Imagine o cenário. Uma ordem presidencial é assinada. Simples, direta. Determina a reinterpretação unilateral do Great Lakes Compact. O exército americano é instruído a iniciar o projeto piloto de desvio hídrico em áreas controladas por estados do meio-oeste. O argumento? Emergência nacional, a seca, os incêndios, a escassez no sudoeste. O futuro da América depende disso, segundo ele. Caminhões e perfuradoras se instalam discretamente em margens de território norte-americano. A água começa a ser captada em volumes inicialmente baixos, experimentais. Mas o Canadá não foi consultado. Nenhuma delegação, nenhuma reunião binacional, nenhum estudo ambiental conjunto. Só o som abafado das bombas funcionando e a notícia explodindo nas redes, nos jornais, nas conversas de bar e nos protestos em praças públicas. Nesse momento, os grandes lagos deixam de ser lagos. Tornam-se fronteiras, territórios em disputa, símbolos de uma soberania violada. Mark Carney convoca uma coletiva de imprensa. Pálido, mas firme. Denuncia internacionalmente a quebra de acordos.
Pede apoio imediato da Organização das Nações Unidas, da União Europeia, do G7. Anuncia sanções bilaterais, congela negociações comerciais com Washington e, em um gesto inédito, declara a água dos Grandes Lagos recurso de segurança nacional, colocando o país em estado de alerta estratégico. O Canadá começa a buscar apoio real. França, Alemanha e Reino Unido publicam comunicados de apoio. A Noruega oferece especialistas em mediação. A União Europeia sinaliza que aceitará acelerar acordos de livre comércio e tarifas preferenciais. A comunidade internacional, que há meses assistia à escalada, agora entende. É sério. E o povo? O povo ocupa as ruas. Em Montreal, 500 mil de pessoas se reúnem em frente ao parlamento. Em Vancouver, pescadores bloqueiam portos. Em Calgary, agricultores se recusam a exportar qualquer produto para os Estados Unidos. Em Winnipeg, um grupo de jovens indígenas acampa na margem do lago Winnipeg, com placas dizendo: "Esta água nos pertence há milênios, não será levada agora." A mídia global cobre ao vivo. O mundo assiste, perplexo. O Canadá, sempre tão contido, tão diplomático, tão pacífico, agora brilha com outra luz, a da resistência. Mas Trump também reage. Ele ironiza os protestos, chama Carney de dramático e publica no Truth Social: "Se eles não querem vender, nós vamos pegar. A América precisa de água. O Canadá tem de sobra. Hora de agir." O exército americano se prepara para ampliar a captação de água. Os protestos aumentam. E então, um vazamento. Um relatório técnico aponta que os níveis dos lagos começaram a baixar em alguns pontos. Pescadores relatam mudança no comportamento dos peixes. Laboratórios alertam sobre aumento de concentração de poluentes em áreas de baixa renovação. Começa o colapso ambiental. O que era simbólico agora é mensurável. Lake Erie, que já sofreu com zonas mortas antes, vê seus níveis de oxigênio cair. O turismo nas regiões ribeirinhas despenca. Hotéis fecham. Restaurantes quebram. As comunidades que dependem da pesca esportiva e comercial entram em colapso. E o pior, as algas tóxicas voltam. Aquela água azul profunda vira um caldo esverdeado e espesso. As imagens viralizam. Um menino de 8 anos do lado canadense desenvolve uma infecção após nadar em uma área contaminada. Sua mãe publica a história nas redes com uma frase que rasga corações: "Meu filho está doente porque um país vizinho decidiu que sua sede vale mais que nossa saúde." Protestos nos Estados Unidos também começam a surgir. Grupos ambientalistas, governadores democratas, cientistas, universidades, tribos indígenas americanas, todos se manifestam contra o roubo hídrico. A água, agora, não é só um recurso, é o novo símbolo da disputa ideológica entre dois modelos: o do poder bruto e o da cooperação. E então, a ONU convoca uma sessão extraordinária. Pela primeira vez na história, discute-se um caso formal de sabotagem hídrica entre nações desenvolvidas. A Corte Internacional de Justiça é acionada. A pressão aumenta e a Bolsa Americana despenca. Empresas de logística e comércio cruzado perdem bilhões. Investidores internacionais começam a retirar capital dos Estados Unidos. O dólar oscila. O Canadá, com apoio da Europa, anuncia um plano emergencial de realinhamento comercial e energético com o bloco europeu, o Reino Unido e o Japão. Trump, acuado, começa a perder aliados internos, e a pergunta que ninguém queria fazer finalmente é dita em voz alta: a América está disposta a destruir um século de aliança por causa de água? O Canadá não está disposto a ser destruído. O país que sempre foi visto como coadjuvante mostrou que também pode escrever o roteiro. Hoje, os tratados dos Grandes Lagos estão em renegociação internacional. Trump continua no poder, mas sua imagem global está desgastada. O Canadá está se reerguendo, reconstruindo alianças, diversificando sua economia. E o mais importante, redefinindo o que significa ser forte. Ser forte não é retaliar com bombas, é resistir com clareza. E isso o Canadá provou que tem de sobra. Por isso, se esse conteúdo te impactou, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa enxergar além das manchetes e se inscreva no canal para continuarmos acompanhando juntos os desdobramentos dessa nova era de conflitos invisíveis, mas profundamente reais. Comente aqui o que você acha. O Canadá resistirá até o fim? Ou a pressão será insuportável? Obrigado por estar aqui até o fim. Nos vemos no próximo vídeo.